muito bom dia. Que alegria estar com você aqui nesta manhã de terça-feira para mais um momento Vida Devocional. Nós nos alegramos muito com esta oportunidade de ter a sua atenção para algo que é sublime, que é a meditação na palavra do Senhor Deus. Para tanto, eu convido você a pegar a sua Bíblia e trazer para juntinho de nós aqui. Nós vamos ler um texto bíblico de grande riqueza literária e com grande profundidade no ensino da palavra do Senhor, no temor do Senhor, e para tanto eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, no capítulo de número 2. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta manhã no Vida Devocional. A palavra do Senhor, ela é riquíssima, e o livro dos Salmos é um livro que nos apresenta uma riqueza literária fantástica. E hoje nós vamos meditar como que esse texto tem tudo a ver com o que o mundo está passando e com o que nós passamos no nosso mundo em particular. O livro dos Salmos, capítulo 2, diz-nos assim esse texto maravilhoso. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O livro dos Salmos, o capítulo de número 2, ele traz para nós uma compreensão exata de uma grande verdade. É que quando nós encontramos um texto tão rico como esse, nós precisamos da verdade escrita nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, para entendê-lo. Agora eu chamo sua atenção para uma verdade da nossa vida prática, e que está contido aqui. É que o ser humano, ele não consegue governar a si mesmo. O homem, ele é frustrado no que diz respeito a ter total domínio de si. Domínio do seu coração, dos seus intentos, das suas vontades. Os seus planos nem sempre dão certo. E nem sempre dão certo porque muitas vezes os seus planos são condicionados àquilo que a égide de opiniões deste mundo influencia. E nós precisamos entender o seguinte, que há um rei, um governante, que pode dominar o nosso coração, ele pode dominar toda a nossa vida e nos levar a bom termo. Este salmo nos diz sobre o governo de Deus, em especial o governo do ungido de Deus e a voz de Deus para nós nesses dias que estamos vivendo. Para tanto, eu chamo sua atenção para o seguinte: esse salmo ele possui uma narrativa. Ele é riquíssimo. Ele tem uma narrativa e evidencia para nós duas condições. A primeira condição que nós temos neste salmo é de gentios, povos que não temem a Deus, imaginando coisas vãs. A outra versão bíblica que diz nações amotinando e planejando coisas vãs. É o que está acontecendo no mundo hoje em dia. As nações, elas estão cada vez mais perguntando entre si com quem nós vamos nos aliar para que os nossos intentos vão a bom termo. E os homens também ficam como que numa
plateia esperando quem vai se aliar a quem para livrar o mundo de uma fatalidade ou de ocorrências como nós temos visto nos últimos dias. Será que todos os intentos das nações e dos homens são intentos que agradam a Deus? Será que as vozes que nós recebemos desses governos e que tentam imperar sobre toda a humanidade são vozes que estão de acordo com as Sagradas Escrituras? Você sabia que o que se passa de ordem global também influencia a nossa vida doméstica? Quais são as vozes que você tem ouvido? Como isso tem sido na sua vida prática? Este Salmo, capítulo 2, nos evidencia essa primeira condição de gentios ou de nações que se aglutinam, se amotinam para planejar coisas vãs. Que coisas vãs são essas? Planos que, de acordo com a eternidade e a santidade de Deus, não têm nenhum significado. São para simplesmente satisfazer a vontade do homem nesse tempo tão efêmero, tão fugaz. A segunda condição que nós temos nesse salmo, que ele nos apresenta, é que o Senhor, a palavra do texto original é Yahweh, o eu sou o que sou, o Senhor, o Deus da aliança, e o seu ungido, o Mashia, ou o Messias, ou como nós conhecemos da língua grega, o Cristo, o título dado ao Senhor Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, o Senhor, o eu sou e o seu ungido são as autoridades que eles, os gentios e as nações, tentam tirar de cena e confrontar na sua condição. Mas se você observar no Salmo 2, eles estão numa condição de juízo imposta por Deus e pelo seu ungido. Observe comigo a leitura do texto. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É algo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos apresenta, que Deus é soberano, que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Deus exerce juízo sobre as nações e sobre os homens ímpios em todo o tempo da história. De Gênesis a Apocalipse nós aprendemos isso. Deus, ele não está passivo na história. Deus, ele acompanha a história e ele há de aplicar o seu juízo. Foi assim no passado, é assim no presente e será peremptoriamente quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. Então, sabendo dessas duas condições que nós temos no livro dos Salmos, nós então aprendemos algo maravilhoso. É que nesta narrativa do Salmo 2, nós temos 4 vozes falando aqui. A primeira voz que nós temos é do homem ímpio, ou das nações ímpias. E eles dizem o quê? Vamos sacudir os grilhões do juízo de Deus imposto sobre nós. Nós podemos nos livrar do juízo de Deus. Essa é uma palavra vã. Essa é a primeira voz que nós temos no livro dos Salmos. A segunda voz que nós temos aqui, no capítulo 2 do livro dos Salmos, é a voz de Deus. É o Senhor. O Senhor. E essa voz do Senhor, o grande eu sou, diz: eu constituí. Como nós podemos ver no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Somente o Senhor tem autoridade para constituir o seu rei sobre o seu santo monte. Essa é a segunda voz que nós temos. A terceira voz é a voz do rei constituído. E quem é ele? Diz-nos a voz do ungido do Senhor. Logo no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Note bem que no Salmo 2, a expressão filho está com F maiúsculo. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Você sabe muito bem quem é o ungido, quem é o filho com F maiúsculo, quem é o pai e quem é o filho. Nós estamos falando de Deus Pai, nós estamos falando de Deus Filho,
falando abertamente no Salmo capítulo número 2, desde a antiguidade. E nós temos uma terceira voz. E para que você entenda que voz é essa, eu vou dar um exemplo para você. No livro dos Salmos, no capítulo 91, nós temos aquele texto tão conhecido que nos diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Surge então uma voz logo após essa declaração que diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vocês viram que há uma declaração no versículo 1 e no 2, e de repente no 3 uma voz profética adentra dizendo: porque você se refugia no esconderijo, ele te livrará. Nós temos essa voz profética ao longo do livro dos Salmos, dizendo para o salmista confiante: porque você deposita sua fé no Senhor, eu garanto para você que Ele há de guardar a sua vida e te livrar. E que voz profética é essa? Nós podemos inferir aqui no Salmo 2, que temos a voz de Deus o Pai, o Eu Sou, dizendo: eu constituí o meu ungido. Nós temos a voz do Filho, o ungido, dizendo: Ele me constituiu, o ungido do Senhor diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho. Jesus está presente no Salmo 2. E nós podemos com certeza afirmar que o Espírito Santo também está aqui dizendo neste salmo, porque a palavra do Senhor nos diz, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, esse texto tão conhecido: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O autor deste salmo, ele estava sendo conduzido pelo Senhor Deus a produzir esse texto para mim e para você hoje. As nações e os gentios estão hoje bradando e tentando sacudir os grilhões do juízo de Deus. Mas eu gostaria de convidar você a ouvir a voz do Pai, a voz do Filho e a voz do Espírito Santo. A voz do Pai aqui no Salmo diz para nós isso, no versículo 6, eu, porém. Ou seja, há um sentido oposto, a despeito do que os homens estão julgando e dizendo entre o seu conceito do que é bom e do que é justo. Eu sou santo, eu sou justo, e eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Deus o Pai constituiu a Jesus como o rei excelente e o governante que dá jeito na nossa vida. Quando Jesus reina na nossa vida encontra completude, significado, contentamento, mesmo diante das adversidades e das ameaças que esse mundo vil nos tem. Então a voz do Filho diz: eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me gerou. Que coisa maravilhosa é termos essa doce voz do Pai e do Filho. E o que nós temos do Filho neste salmo? Ele nos diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Tudo isso o Filho tem da parte do Pai. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, ele disse algo maravilhoso. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Quem é o governante constituído por Deus para reger as nações? Quem é o governante constituído por Deus para reger a nossa nação? Quem é o governante constituído por Deus para governar a tua casa? Quem é o governante constituído por Deus para governar a tua vida? Quem é o governante constituído por Deus para dar rumo a você hoje? Jesus é o seu nome.
Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o único enviado da parte de Deus para este fim. Como você tem lidado com essa grande verdade? Os povos imaginam coisas vãs e eles bradam o que eles querem fazer, mas hoje ouça a voz de Deus no Salmo capítulo 2, que diz: Eu constituí a Jesus. E então, quando nós concebemos a grandeza desse texto sagrado, nós ouvimos a voz do Espírito Santo no versículo 10 que diz: Agora, pois. Que coisa maravilhosa, porque em todo o livro de Atos dos Apóstolos nós temos a confirmação disso. Cada vez que a palavra de Deus era pregada, havia um momento do agora. Convertei-vos a Deus. Agora, arrependam-se dos seus pecados. Agora, voltem-se a Deus. E agora, nós também temos um agora. O versículo 10 nos diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Essa é uma expressão que no antigo Oriente Próximo, os monarcas, eles estavam bastante habituados. É que quando um rei, ele caía no poderio de algum outro, ele vinha e se prostrava ante os pés do soberano e beijava primeiramente o chão dos pés e depois ele beijava aos pés. Era um gesto este que depois tornou-se raiz da palavra adoração. Quando nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, aquele momento sublime de Jesus dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, a palavra adoração que está ali também pode ser traduzida por beijar. Beijar. E aqui o texto sagrado está nos dizendo: adore o Filho, beijai o Filho. Nós estamos no caminho da vida. Qual é a voz que nós temos ouvido? Aqui nós aprendemos que não devemos ouvir as vozes vãs das nações e dos homens ímpios, mas ouvir a voz do Pai, que constituiu o seu Filho, a voz do Filho que diz: todo o poder me foi dado, e a voz do Espírito que diz: agora adore a Jesus, o Filho. E o Salmo termina nos dizendo algo maravilhoso. Assim como nós aprendemos na semana passada no Salmo 1, esse texto termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós sabemos que bem-aventurados é muito mais do que dizer felizes são ou felizes serão. A palavra bem-aventurança na Bíblia significa quão recompensadora é a vida de quem confia no Senhor Deus e que faz dele a única voz a ser ouvida. Nesse momento em que você nos assiste, eu quero convidar você a uma reflexão aqui no Vida Devocional. Quando nós ligamos a televisão, nós ouvimos vozes. Quando nós estamos no trabalho, nós ouvimos muitas opiniões. Quando nós lemos, nós ouvimos muitas impressões da vida e dos governos e das nações, o que eles tramam. Mas eu quero chamar sua atenção para essa verdade da Sagrada Escritura que é eterna. Deus é soberano. Deus é quem constitui a autoridade de Jesus. E ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, esse salmo que nos diz: há vozes vãs que não valem a pena serem ouvidas. Quais são as vozes que nós temos para ouvir? A voz do Pai que diz: eu constituí o meu ungido. Seu nome é Jesus. A voz do Filho que diz: ele me deu tamanha autoridade ao ponto de dizer: pede-me e eu te darei as nações. E a voz do Espírito que pela Sagrada Escritura nós temos aqui dizendo: agora adorem a Jesus unicamente. Faça dele e permita que ele reine. Não é fazer dele, mas é dê vazão para que a palavra de Deus inunde teu ser e transforme você num servo fiel do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Orar pelos motivos de oração que você manifestou aqui no nosso chat. E eu creio que a voz de Deus pode transformar a sua vida. A voz de Deus pode ecoar dentro de um corredor de hospital.
A voz de Deus pode entrar onde há luto. A voz de Deus pode colocar ordem na sua casa, pode colocar ordem na sua vida. E eu convido você agora a curvar a sua fronte e nós vamos orar e falar com o Senhor Deus neste momento. Oremos. Amado Deus e Pai, nós ouvimos a Tua voz. A Tua palavra foi exposta. E nós aprendemos no Salmo 2 que Tu, ó Deus, és soberano. Não adianta os homens fazerem planos vãos, as nações conspirarem contra Ti, porque Tu és o justo juiz. E o Senhor constituiu a Jesus, o ungido, o Messias, para ser o governante da nossa vida. Senhor, que nós não entreguemos a nossa vida para ninguém, mas somente a Cristo, pois em Jesus há salvação, em Jesus há cura para as nossas enfermidades, em Jesus há perdão para os nossos pecados, em Jesus há nova vida, em Jesus há nova chance. Ó Deus, trabalha nos corações que nos ouvem, que nos assistem. Aplica a Tua palavra sobre cada um deles, ó Deus, e que nós vivamos uma vida segundo a voz do Senhor e não segundo os planos vãos das nações e dos homens ímpios. Assim oramos com ações de graças nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Fique com Deus.